and welcome to English in Brazil. Eu sou a Karina e hoje nós vamos falar sobre passive voice. Há muito tempo me pedem um vídeo sobre voz passiva, sobre passive voice, e esse dia finalmente chegou e eu tenho certeza que eu posso te ajudar a simplificar esse bicho de 7 cabeças que parece a voz passiva, é muito complexo. Eu vou te mostrar que não é tão complexo assim, sério, confia em mim que eu vou te ajudar passo a passo. Com 4 passos você consegue transformar uma frase da voz ativa em voz passiva. Mas antes de eu te passar esses 4 passos, eu acho importante a gente falar um pouco sobre o uso da voz passiva. Às vezes a gente tem a tendência de pensar que usar voz passiva é algo muito formal, que ninguém vai usar no dia a dia, que é algo só da escrita. Mas não, a gente usa muito sim a voz passiva em inglês em algumas situações. A primeira delas é quando o objeto da frase, ou seja, aquele tópico, ou pessoa ou coisa sobre a qual estamos falando, quando isso é mais importante do que quem fez. Por exemplo, this house was built in 1979. Esta casa foi construída em 1979. Quem construiu essa casa? I don't know, I have no idea. Mas isso não é importante no contexto da minha conversa. Então, eu não preciso falar que someone built this house in 1979. Isso seria uma frase na voz ativa, porque não interessa quem construiu. O importante aqui é a casa. A casa é o tópico da minha frase. Então, this house was built in 1979. Isso é uma frase na voz passiva que está dando todo o foco para casa. O segundo contexto em que a gente usa a voz passiva é quando a gente realmente não sabe quem fez a ação, né? Então, por exemplo, my car was stolen. Meu carro foi roubado. Quem roubou? I don't know. I have no idea. Então, eu não vou usar a voz ativa aqui. My car was stolen, outra frase na voz passiva. Também se usa a voz passiva quando a gente está falando sobre um fato ou sobre algo que seja senso comum, como, por exemplo, rules are made to be broken. As regras são feitas para serem quebradas, né? Então, aqui a gente está usando a voz passiva também. Às vezes a gente usa a voz passiva porque a gente não quer mencionar quem fez essa situação. A gente pode até saber, mas a gente quer deixar a coisa meio que no ar. Isso é bem comum em contextos assim de empresas, de negócios. Então, por exemplo, mistakes were made. Erros foram cometidos. Mistakes were made. Quem fez esses mistakes? Talvez eu saiba, talvez eu não saiba, mas eu não quero mencionar aqui. Também se usa muito a voz passiva para dar instruções e quando o agente da frase são as pessoas em geral. Como, por exemplo, the form can be found on page 10. Então, o formulário pode ser encontrado na página 10. Can be found on page 10. Isso é voz passiva também. Então, quem pode encontrar esse formulário? Pessoas, mas daí eu não vou colocar you can find the form on page 10 or people can find the form on page 10, porque o importante aqui é onde ele pode ser encontrado. E também se usa a voz passiva quando o agente da frase é óbvio, né? Não precisa nem mencionar quem fez, como por exemplo, she's being treated in hospital, né? Ela está sendo tratada no hospital. Por quem? Pelos médicos, provavelmente, né? Então eu não preciso dizer que the doctors are treating her in hospital, porque não é relevante aqui, é óbvio que são os doctors, né? Então, she's being treated in hospital. Então agora que vocês já sabem do uso, vamos falar então sobre como transformar frases que estão na voz ativa para a voz passiva em 4 passos infalíveis. Prometo que esses passos vão funcionar para todas as frases que você quiser transformar em voz passiva. Então, vamos começar com um exemplo simples, né, de uma frase na voz ativa. Por exemplo, John wrote an email. O John escreveu um e-mail. Isso tá na voz ativa, ok? Porque eu tô falando que o John é o agente, ele que fez alguma coisa, e o e-mail tá sofrendo ação aqui, ele tá como objeto. John wrote an email. Agora, se eu quiser colocar isso na voz passiva, minha intenção é mostrar que o e-mail é mais importante do que quem escreveu. O e-mail é mais importante que John, então a frase ficaria an email was written by John. An email was written by John. Essa frase agora tá na voz passiva. Mas como que eu cheguei a essa voz passiva? Vamos aos 4 passos então. Então o primeiro passo é pegar o complemento da voz ativa, né? Aquela coisa sobre a qual a gente tá falando, que no caso é o e-mail,
e torná-lo o sujeito da frase na voz passiva. Então, qual o complemento? O que vem depois do verbo da frase John wrote an email? É email, né? E-mail, né? Então, a gente vai começar a frase com an email, né? O primeiro passo foi esse, tá? O segundo passo é colocar o verbo to be, porque toda a frase na voz passiva vai ter o sujeito e depois o verbo to be. Essa vai ser a fórmula, tá? Mas o verbo to be, ele tem que estar no tempo verbal exato da frase na voz ativa. Então, John wrote an email. Que tempo verbal é esse? Wrote. A gente tem que saber que é passado, é simple past. Então, a gente vai ter que colocar o verbo to be no passado. Então, nesse caso aqui seria was, né? O passado de is, né? Was. Então, an email was. Esses foram os dois passos. O terceiro passo é colocar o verbo principal, que nesse caso é write, né? A gente tá falando sobre escrever, sobre write. É pegar esse verbo principal e colocá-lo no particípio. O que é o particípio? Se ele for um verbo regular, a gente vai colocar o ed, tá? Vai colocar o ed no final, como por exemplo, work, worked, né? Mas o write não é um verbo regular, ele é um verbo irregular. Então a gente vai colocá-lo no particípio, que naquelas tabelas de verbos irregulares é a terceira coluna. Então a primeira coluna vai ser write, a segunda vai ser wrote e a terceira vai ser written. Então a gente vai pegar a conjugação lá da terceira coluna. Então o que a gente tem até agora é an email was written. E o quarto passo, ele é opcional na verdade, é a gente acrescentar um by e aquela pessoa que fez a ação. Então, an email was written by John. Pronto, 4 passos. Depois eu vou explicar por que o quarto passo é opcional. Vamos fazer isso com outra frase para vocês verem como realmente é simples, é mais simples do que você pensa, tá? Então, vamos fazer com outra frase. The students are reading a book. Os alunos estão lendo um livro. Primeiro passo, o complemento da voz ativa vira sujeito da frase. Então, vou começar minha frase com a book. A book. Segundo passo, o verbo to be assume o tempo verbal da voz ativa. Então, qual é o tempo verbal na voz ativa? The students are reading a book. É o present continuous. Então, é uma ação em andamento. Então, eu tenho que colocar o verbo to be no present continuous também. Então, is being. A book is being. Esses foram 2 passos. Terceiro passo, o verbo principal, que nesse caso é read, né? Ler, precisa estar no particípio, lembrando, terceira coluna lá da tabela de verbos irregulares, ou ed se o verbo for regular. Nesse caso é um verbo irregular, na verdade só muda a pronúncia, é read, read e read. Então, a book is being read. E o quarto passo é acrescentar o by seguido daquele que fez a ação, que nesse caso são os students, né? Então, a book is being read by the students. Vou fazer mais uma aqui com vocês com tempo verbal diferente. Agora fica o desafio, vai pausando o vídeo para tentar dar a resposta antes de eu falar, tá? Assim você vai raciocinando, beleza? Então a frase é: The mechanic will repair the car. O mecânico vai consertar o carro. Primeiro passo, the car. O complemento vira sujeito da frase. The car. Segundo passo, o verbo to be tem que estar no tempo verbal da frase na voz ativa. Will repair the car. É futuro. Então, will be. The car will be. Terceiro passo, o verbo principal precisa estar no particípio. Repair é um verbo regular, então eu só coloco o ed no final. The car will be repaired. E o quarto passo é colocar o by, seguido daquele que fez a ação, se necessário. E aqui eu quero colocar, então, the car will be repaired by the mechanic. Pronto. E por que o quarto passo é opcional? Porque às vezes a gente não precisa mencionar quem fez a ação, não é necessário. Então, por exemplo, people speak Portuguese in Brazil. Voz ativa, né? As pessoas falam português no Brasil. Se eu quiser colocar essa frase na voz passiva, fica Portuguese is spoken in Brazil. O português é falado no Brasil. Eu não preciso falar Portuguese is spoken by people in Brazil, né? Então, porque é claro que é pelas pessoas, né? Os animais não falam português. Eles entendem português, mas eles ainda não aprenderam a falar, a não ser os papagaios. E eu tô complicando a situação. Mas você entendeu o que eu quero dizer. Então, às vezes, a gente não precisa colocar esse by people. It's irrelevant. É irrelevante. Não precisa. Ou, por exemplo, the police caught the thieves. A polícia prendeu os ladrões. Essa frase na voz passiva fica: The thieves were caught
by the police, né? Se eu quiser falar, os ladrões foram presos pela polícia. Mas se eles foram presos, é obviamente pela polícia, né? Então eu posso falar só the thieves were caught. Né? Os ladrões foram pegos, foram presos. Espero muito ter te ajudado com essas dicas de gramática. Eu vou deixar mais links interessantes aqui na descrição e um exercício também para você praticar essa transformação de frases em active voice to passive voice, e você fazendo ali essas atividades um pouco mais controladas, talvez um pouco mecânicas, mas isso ajuda muito na hora de você conseguir produzir essas frases de forma mais natural no seu dia a dia. Se gostou desse vídeo, você provavelmente vai gostar desse outro vídeo aqui que eu fiz sobre tag questions. Também é matéria de ensino médio, voz passiva, tag questions. Eu sei que tem gente que tá aqui estudando pra prova, então espero que você goste desse vídeo também. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, hein? Porque tem dica de inglês toda semana. See you next video!